Um garoto de 8 anos sofreu queimaduras num terreno na zona leste de Ribeirão Preto. A área já foi usada pela prefeitura para descarte de galhos e era alvo constante de incêndios. O fogo ainda resiste por lá, trazendo outros problemas para a vizinhança. O filho de Gislaine teve queimaduras de 2º grau na perna e nos pés ao entrar nesse terreno para brincar na zona leste de Ribeirão Preto. A mãe conta que não havia sinal aparente de fogo e esse amontoado de serragem mais parecia um banco de areia. Foi quando o menino se feriu de forma grave. Em que ele pisou, subiu vapor quente e queimou até perto do joelho. Ele apareceu gritando, apavorado. Os pés queimavam e a gente começou a jogar água para ver o que tinha acontecido. Surgiu várias bolhas. Aí nós fomos para o UPA, chegou lá no UPA, eles foram lavar com soro. As bolhas aumentaram, que eles lavaram a perna e a gente foi ver no UPA só que tinha queimado a perna também. O outro pé também ele começou a queixar que estava ardendo lá na UPA, queimou pouquinho, mas também teve queimadura. A área aqui no Jardim Antônio Palocci foi usada pela prefeitura para o descarte de galhos e todo o resíduo gerado com a poda de árvores no município e no distrito de Bonfim Paulista. Mas o local era alvo constante de incêndios e a combustão, como a gente pode observar, ainda resiste. Essa fumaça resultante da queima de massa verde já trouxe inúmeros transtornos para a vizinhança. Toda essa região aqui está sendo sacrificada com mau cheiro, com fumaça, uma fumaça ardida que entra para dentro das residências. Então, desde o início a gente vem alertando a prefeitura sobre isso. Agora, recentemente, depois de abril que começou a pegar fogo, nós fomos ao Ministério Público. O Ministério Público tem um laudo, inclusive, que fala de tudo isso que nós estamos falando, do mal que causa esse produto aqui, esse cheiro, essa fumaça, a doença que pode causar a essas famílias aqui dessa região. E também essa questão que aconteceu agora de uma criança se queimar aqui. Esse laudo do Ministério Público aponta inclusive que a fumaça é tóxica, causando além de problemas respiratórios, a poluição atmosférica. A atividade de descarte de restos de podas de árvores foi suspensa, a pedido da própria promotoria, que agora exige agilidade para resolver de vez o problema. Uma possibilidade é o encharcamento do material, com isso evitaria o problema da combustão espontânea, que muito calor, não chove, material seco entra em combustão. Mas seja qual for, o problema tem que ser resolvido. A Secretaria tem meios técnicos para isso, tem competência, tem técnicos competentes para enfrentar o problema tem que ser resolvido. Se o Ministério Público perceber que o problema não vai ser enfrentado, aí nós iremos propor uma medida judicial adequada. Mas, aparentemente, eu acho que pode ser resolvido sem necessidade extrema de propor uma ação. A vice-presidente do CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, entende que limpar o terreno e acabar com os focos de incêndio deve ser prioridade para a prefeitura, por ser uma área de preservação às margens do Rio Pardo. Uma área verde, pública, área de preservação permanente, porque ela está próxima do rio, ela tem que ser revegetada. Então, realmente, ela não pode servir de depósito de resíduos, tanto da poda de árvores como de construção civil, lixo orgânico. É uma área que tem que ser implantada, tem que ser revegetada. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Coordenadoria de Limpeza Urbana informou que fez a limpeza da área e busca uma forma definitiva de resolver o problema. Agora, ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? O problema ainda incomoda bastante os moradores daquela região. Aqui ao meu lado está o advogado especialista em direito ambiental, Jaime Bulos. Doutor, esse terreno às margens do Rio Pardo jamais poderia ter recebido restos de poda e os resíduos verdes do município? Por quê? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, não se pode jogar nenhum resto, nem fazer nenhum tipo de descarte perto de zonas ali de recursos hídricos. E no caso, ele está muito próximo ali do Rio Pardo e, portanto, essa área de preservação permanente de recursos hídricos não poderia, em nenhuma hipótese, sofrer esse descarte. A prefeitura pode ser responsabilizada pelo acidente com a criança no local? Se comprovar que a prefeitura não agiu de forma correta com a fiscalização e com as medidas necessárias ali para que se evitasse esses incêndios, com certeza a responsabilidade da prefeitura, neste caso, é uma responsabilidade objetiva.
O laudo do Ministério Público aponta que a fumaça na área é tóxica. Quais os danos ao meio ambiente? São inúmeros, né? Esses danos ao meio ambiente podem ser em relação ali ao próprio recurso hídrico, ao Rio Pardo, mas também para todo o entorno daquela população. A gente viu na matéria que as pessoas têm passado por muito problema respiratório. Então, fora esses problemas à saúde, também ali a flora, a fauna que está naquela região e na questão da poluição mesmo, da sujeira, enfim, são vários os danos ali ao meio ambiente. A população afirma que desde 2016 solicita à Prefeitura a retirada dessa área de descarte. Demorou demais para o município começar a agir? Com certeza, já se passaram 2 anos e o problema só tem aumentado. Então, falta à Prefeitura, à administração, que busque meios de fiscalização, de prevenção, que oriente aquela população também para não jogar nada ali naquele lugar e que faça as medidas adequadas para que evite todos esses problemas. O terreno foi limpo, mas ainda resta uma serragem e por isso o fogo não acaba. Quais medidas devem ser tomadas pelo poder público? O poder público tem que eliminar essa área de descarte dali por completo, fazer uma comunicação àquele entorno de que nada deve ser jogado ali. Porque que acontece? Você tira essa serragem, você tira esse descarte, mas a população precisa saber que se continuar jogando bituca de cigarro ou qualquer outra coisa lá, isso pode voltar a acontecer. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussy. E Davi?